Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. Nós estamos continuando com o guia de estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de nós falarmos sobre o assunto, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe para todos os seus amigos, ative o sininho para todas as notificações para os próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. Vamos fazer uma breve oração antes de nós falarmos sobre o tema. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Senhor Deus, por favor, nos proteja, nos dê sabedoria, me use, me ajude a fazer somente tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos relembrar o que nós estudamos no episódio anterior, falando das leis na Bíblia. Existem 4 tipos de leis na Bíblia. Primeira, leis civis. Segundo, leis cerimoniais. E terceiro, saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. O quarto tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedras. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus guia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. Então a fé, ela não anula a lei, mas ela confirma que nós devemos guardar os 10 mandamentos, como Jesus disse. Foi o que nós vimos no episódio anterior e deixou bem claro para nós. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Então, vamos com o estudo de hoje, 15, a lei moral. Os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra, pelo dedo de Deus, representam o caráter de Deus. Primeiros 4 mandamentos, amor a Deus sobre todas as coisas. Últimos 6 mandamentos, amor ao próximo como a nós mesmos. A obediência à lei não salva, é o resultado da salvação. A natureza está rígida por leis. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. Vamos lá na primeira questão. Quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Vamos lá em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17. Abram aí em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17. Eu estou abrindo aqui na minha Bíblia aí, porque não tem no slide. Vamos ler. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque sou o Senhor teu Deus, zeloso, que, visto a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento, né, que eu acabei de ler agora, foi o segundo, viu gente? Foi o segundo mandamento. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo não é para fazer imagem de escultura. E o terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem teu filho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se lhe prolongue os teus dias na terra, o que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu forasteiro. Forasteiro não, nem o teu servo, nem tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É os 10 mandamentos que eu acabei de ler. Vamos lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, quais são os 10 mandamentos que nós acabamos de ler? Que nós já falamos aqui, eu já falei. E quem é o autor dos 10 mandamentos? É o próprio Moisés? É o próprio Pedro? É o próprio Salomão? Ou é o próprio Deus? A alternativa correta é Deus. Deus é o autor dos 10 mandamentos, foi ele que fez. Vamos lá na segunda questão. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? A resposta está lá em Mateus capítulo 28, verso 36 a 40, para nós completarmos a frase. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, segundo Jesus, em quantas partes são divididos os 10 mandamentos? A primeira parte, o amor a Deus, e a segunda parte, o amor ao próximo. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Foi o que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 22, 36 a 40. Vamos lá na terceira questão. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Vamos marcar verdadeiro ou falso? As respostas estão em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. E também está em Mateus capítulo 19, verso 17 e João capítulo 15, verso 10. Para nós botarmos verdadeiro ou falso. Cadê aqui? Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Está em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Vamos lá no outro versículo. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Está em Mateus capítulo 19, verso 17. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Está em João capítulo 15, verso 10. Então, qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos 10 mandamentos? Ele confirmou? Verdadeiro? Ele confirmou. Alterou em parte? Falso. Ele não alterou. Ele aboliu? Falso. Ele não aboliu, mas ele cumpriu a lei e ele também não alterou. Ele confirmou a lei e a lei não vai ser destruída. Ele vai permanecer com a lei para todo o sempre. Vamos lá com a 4ª questão. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? A resposta está em Malaquias capítulo 3, verso 6, em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Será que Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Porque eu, Senhor, não mudo, pois isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Está em Malaquias capítulo 3, verso 6. Vamos lá no outro verso. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está em Apocalipse capítulo 18, verso 19. Que livro é esse que Deus está falando? O livro que Deus está falando é a Bíblia. E ele também está falando da lei também. Então, acaso Deus permite as mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Não. Ele não permite que sua palavra seja mudada. Ele não
permite, ele não quer que seja mudada. O que ele disse está dito e ele não vai mudar. Ponto final. Vamos lá na quinta questão. O que Paulo escreveu sobre os 10 mandamentos de Deus? Sobre os mandamentos de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3, verso 31. E também está em Romanos, capítulo 7, verso 12, para nós completarmos a frase. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Está em Romanos, capítulo 3, verso 31. Outro verso. Por conseguinte, a lei é santa, e o bom e o mandamento santo e justo e bom. Está em Romanos capítulo 7, verso 12. Então, o que Paulo escreveu sobre os 10 mandamentos de Deus? Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, e a lei é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. Foi o que Paulo disse. Vamos lá na sexta questão. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Isso aqui nós vamos descobrir nos versos que nós vamos ler agora em diante e vamos marcar verdadeiro ou falso, depois de lermos. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Está em Daniel capítulo 8, verso 12. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está em Daniel capítulo 7, verso 25. Então, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus. O que a Bíblia diz? O que ia acontecer no futuro com a lei de Deus? A verdade de Deus seria jogada por terra? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os 10 mandamentos seriam alterados e mudariam os tempos e a lei? Verdadeiro. Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos? Falso. Os homens não têm a permissão de mudar os 10 mandamentos. Isso foi ideia de Satanás, botando na cabeça das pessoas que é para mudar a lei de Deus, sendo que a lei de Deus é eterna e justa e santa, mas as pessoas não respeitam a Bíblia, não respeitam a palavra de Deus, não respeitam a lei de Deus, que deixou bem claro para nós. Vamos lá para a 7ª questão. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Está lá em Romanos capítulo 1, verso 25. Vamos descobrir agora. Vamos marcar verdadeiro ou falso. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Está em Romanos capítulo 1, verso 25. Então, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade? Falso. Amaram a verdade? Falso. Mudaram a verdade em mentira? Verdadeiro. As pessoas estão seguindo a verdade? Não. Nem amam a verdade. Ao contrário, elas abandonam a verdade, elas deixam de lado as verdades, ela não gosta das verdades, porque a verdade dói nela, dói na pessoa, e verdade, o pecado pelo nome tem que falar pelo nome, diz o Senhor, que a verdade tem que ser dita, não pode ficar calada, e mudaram a verdade em mentira. A verdade está se tornando mentira, infelizmente, ao nosso redor. E a gente não pode permitir isso. A gente tem que ser contra essas pessoas que fazem isso. Vamos lá na 8ª questão. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? A resposta está lá em Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 e no verso 13 também. Para nós botarmos X. Responde-lhes. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Ensinam doutrinas que são preceito de homens. Está em Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 e 13. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes: ainda jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Está em Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 e 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes.
transmitistes, e fazei muitas outras coisas mais semelhantes. Tem Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 e 13. Então, que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Eles seguem as tradições, seguem os mandamentos dos homens. Eles não seguem a Bíblia, infelizmente. Vamos lá na nona questão. O que é mais importante para Deus? Está em Atos capítulo 5, verso 29 e Tito capítulo 1, verso 14, para nós completarmos as frases. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Está em Atos capítulo 5, verso 29. E não se preocupe com fábulas judaicas, nem com os mandamentos de homens desviados da verdade. Está em Tito capítulo 1, verso 14. Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama e sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. Vamos lá na frase aqui. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Está em Jeremias capítulo 31, verso 33. Vamos recapitular o que nós estudamos no episódio de hoje. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra e a lei de Deus, santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Infelizmente, as pessoas estão fazendo isso que não deve ser feito. E vamos fazer nosso compromisso de fé. Você crê que os 10 mandamentos, como norma vigente para todos os cristãos, você rejeita as tradições e imposições de homens afastados da verdade. Você tem que rejeitar as imposições de homens e afastar a verdade. Se você quer fazer isso, faça, que vai ser da vontade de Deus. Você deseja seguir todos os mandamentos de Deus? Se você deseja, você vai ser bem recompensado por Deus e que Deus te abençoe. Mas antes de eu encerrar, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com vida e com saúde. Nos ajude, Senhor, a obedecermos os seus mandamentos que deixastes para nós. Nós temos que seguir a Bíblia como uma bússola. Nós devemos seguir ao Senhor em espírito e em verdade. Nós não devemos ir na onda de pessoas. Temos que seguir a Bíblia, que é o guia de estudos que o Senhor deu para nós e de verdades. E ajude, Senhor, para que a gente seja fiel a Ti. Quer vivamos ou morramos pelas suas verdades que estão nelas escritas, seremos do Senhor. E ajude para a gente se fazer somente a Tua vontade e não a nossa. Perdoe por todos os nossos pecados. Nos dê um bom dia. E nos dê e nos mande Espírito do Senhor para nos usar. Em nome de Jesus. Amém. E nosso próximo estudo vai falar mais nada menos que o mandamento esquecido. Que mandamento esquecido é esse? Vamos ver no estudo 16. Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifica a sexta-feira e os outros dias da semana. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta que dia deveremos observar como santo. Nós vamos aprender no episódio que vai ocorrer já já. O episódio 16, estudo 6, o mandamento esquecido. Vai ser um tema muito importante que eu gostaria que vocês assistissem. Que Deus esteja com todos vocês e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Tchau e fui. Obrigado.